métodos para a gente fazer derivada das funções de ativação. Aqui eu vou vir em ativações, activations, criar um novo método estático, vai retornar uma matriz, vai fazer a derivada. Aqui a gente vai passar a matriz, que vai ser o Z, que a gente vai estar utilizando, e aqui uma activation function, vai ser a função de ativação, vai passar ela ali. Vamos criar esse tipo aqui, eu virei activations, novo, criar uma interface, essa aqui ela vai ser uma functional interface. A assinatura dessa função ela vai retornar uma matriz, né? E vai receber um Z como parâmetro. Daí então, para calcular a derivada, vai calcular a derivada numérica, então vamos utilizar a definição de derivada, né? Então a derivada ela vai ser aproximadamente a função em Z mais H menos a função em Z dividido por H, sendo H um número bem pequeno. Então aqui eu vou ter a função aplicada em Z mais um número bem pequeno, pode ser 0,0001, menos a função aplicada em Z dividido por 0,001. A gente retorna. Aqui a gente tem a derivada da função de ativação. Então, por exemplo, ali a sigmoide, vou vir aqui em Program, criar uma matriz Z pode ser 10 por 1, só para a gente ver como é que funciona aqui. Multiplicar por 3, para a gente ter uma matriz de 3. Executar. Então aqui a gente tem uma matriz de 3. Se a gente fizer a derivada de 3 na sigmoide, a gente vai ter a derivada da sigmoide. Eu vou utilizar aqui. A gente passa o Z. E como função de ativação, a gente passa activations sigmoide. Então aqui a gente tem a derivada da função sigmoide em 3. Se a gente tiver, por exemplo, aqui, a gente pode ter uma função de ativação. Vamos supor que seja duplicado, valor duplicado. Double. A gente vai multiplicar por 2. Porque a derivada de Z multiplicado por 2 é 2. Então 2 vezes, na verdade, Z multi 2. A gente retorna. Então a derivada de qualquer Z multiplicado por 2 tem que ser 2. Vou vir aqui em Program, que eu vou passar. Tá bom? Então a gente tem aí que a derivada é 2. A gente pode fazer a derivada de qualquer função de ativação utilizando essa definição de derivada numérica, né? Daí então a gente precisa fazer a mesma coisa, só que agora para a função de custo. Deixa eu apagar só essa outra aqui que eu criei. Vamos criar mais algumas funções de ativação aqui. Eu vou criar, aqui no lugar dessa, linear.
vai retornar simplesmente z. Então, quando a gente faz aqui a derivada dela, o resultado tem que dar 1. Então, tem a derivada é 1. E a gente pode fazer aqui também a função de ativação relu. Então, a gente retorna z, a gente aplica. Então, se z for menor que 0, a gente retorna 0. Caso contrário, a gente retorna o z. Então aqui a gente pode testar também, relu. Então a ativação, aqui no caso a derivada é 1, para quando aqui é 3, né? Então ele está retornando x, a derivada vai ser a derivada de uma função linear. E aqui se eu tiver, por exemplo, menos 3, o gradiente é 0. No caso da função relu, né? Vamos criar aqui então uma outra classe aqui auxiliar para as funções de custo. A gente vai fazer a derivada da função de custo. Então eu vou criar aqui em entities costs, custos, costs. Aqui então a gente pode fazer o MSE. Vamos fazer aqui public static matrix MSE. Aqui então o MSE ele vai requerer aqui a matriz A, que é aqui, que é a nossa saída, e a matriz Y, que é o Y real, né? E aí então a gente retorna a matriz A menos a matriz Y ao quadrado. Então A menos Y, isso tudo ao quadrado. Esse é o MSE. Daí então a derivada vai ser public static matrix. Aqui a gente vai ter então a matriz A, a matriz Y e a cost function. Então a gente vai precisar criar também esse tipo aqui em cost, new, interface, cost function. Vai ser uma functional interface que vai retornar uma matriz e vai precisar de uma matriz A e uma matriz Y. Então aqui em costs a gente vai fazer a mesma coisa, fazer a derivada numérica. Então eu vou retornar func.call. Então aqui a gente vai derivar em função de A. Então aqui eu vou passar A
mais o h, faço y, menos a y dividido por 0,0001. Então aqui, caso a gente tenha o MSE, vamos fazer aqui então, vamos testar. A derivada do MSE, então, vai ser 2 vezes a menos y. Então aqui eu vou criar a função a, uma matriz a, e vou criar aqui também embaixo uma matriz y. Vamos por aqui então que a seja 4, y seja 3. A gente vai ter então que a derivada vai ser 2 vezes 4 menos 3. E aí então vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Então a derivada dessa função do MSE para esses valores aqui tem que ser igual a 2. Então aqui eu vou utilizar costs. Portar. Derivada. Aqui a gente vai passar o a e o y e vai passar costs, o MSE. Então aí a gente tem 2. Se a gente tiver então aqui, por exemplo, o a igual a 5, o MSE vai ser 5 menos 3 elevado ao quadrado, a derivada 2 vezes 5 menos 3, que é 2 vezes 2, então a derivada tem que ser 4. Então a gente tem que a derivada é 4. Beleza? Então no próximo vídeo a gente continua a implementar.